Agora você irá conhecer outra ferramenta muito importante, que é a History Brush Tool. Para explicar esta ferramenta, eu vou abrir uma imagem aqui pelo Adobe Grid. Localize a imagem que é a storybrush.jpg, que é essa aqui do goleiro, dê um duplo clique e abra a imagem no Photoshop. Quando você faz uma modificação na imagem, você pode sempre voltar o seu passo anterior, que você vai definir aqui pelas propriedades. Vai em Edit, Preference, selecione aqui a opção Performance. Aqui, além de você configurar a quantidade de memória RAM que você vai disponibilizar para o Photoshop, né, tem um valor ideal aqui indicado, que é 905 a 185, né? Tem os drivers que você escolhe os seus discos rígidos, configuração de vídeo, e aqui o Store States, quantas ações de desfazer você pode utilizar. Você vai colocar quantas você quiser. Eu utilizo aqui 99, eu posso fazer desfazer 99 ações que eu fiz no Photoshop. E o Cache Levels. Cache Levels, quando você trabalha com documentos muito grandes, imagens de alta resolução, é sempre bom você deixar um nível de cache aqui alto, né? No caso deixo em 8 aqui, porque eu sempre trabalho com imagens de alta resolução, pesa um pouquinho mais no Photoshop. Então configure seu Store States aqui para o número que você preferir, eu utilizo 99 e clicar em OK. E aqui tem o painel Window e habilitar aqui o History. Aqui você vai perceber o seguinte, eu vou só fechar aqui, dar um clique aqui, para minimizar um pouquinho a paleta aqui, para ficar melhor para visualizar. Eu posso aumentar o meu painel aqui. E aqui também basta clicar, né, e arrastar. Quando eu abro um novo documento, automaticamente é criado este thumbnail aqui, que é chamado New Snapshot, um novo snapshot, um novo ponto da imagem de restauração, um estado da imagem. Então esse é o estado inicial, ele já cria esse snapshot automaticamente. E aqui é o painel Restore. Qualquer modificação que eu faça agora, por exemplo, eu seleciono a ferramenta Brush e eu pinto aqui. Aí é marcado lá, Brush Tool foi utilizado. Se eu quiser desfazer, eu posso pressionar o Ctrl Z ou por este painel voltar aqui dando um clique no passo anterior. É bem simples. E esse aqui no caso eu configurei para 99 lá, então eu posso ter 99 ações dessas de desfazer ou até mais, dependendo do jeito que você configurar, ou menos, né? Você pode criar a qualquer momento um ponto novo para que ele desfaça a imagem, né? Volte a imagem a uma etapa que você determina. Por exemplo, a inicial é essa, né? Quando abre ele cria automaticamente, e você percebe aqui que tem o mesmo ícone aqui ao lado, que é da ferramenta aqui, Restore Brush. A tecla de atalho é a letra Y, é o mesmo ícone. Então, se eu modificar esta imagem aqui, eu vou tirar as cores desta imagem, por exemplo. O atalho para retirar as informações de cor de uma imagem é o Ctrl Shift U, ou vai em Image, Adjustment, selecione aqui a opção Desaturate, Shift Ctrl U. Então a imagem ficou em preto e branco e você percebe aqui, né, foi criada a ação aqui, eu posso desfazer com o Ctrl Z e aqui tem o ícone do History, ele está selecionado. Então com a ferramenta History selecionada, Story Brush é um brush comum, eu posso selecionar até os personalizados que eu criei, hardness, tamanho desse brush, tudo nos conformes como um brush comum. Só que quando eu passo aqui este brush em cima da imagem, ele volta para esta etapa inicial, voltando a imagem a seu estado inicial quando foi aberta. Olha só. Então partes da imagem ficaram coloridas, né? Voltando ao estado inicial quando abriu, e as outras coloridas. Efeito legal, você pode fazer. Vou voltar de novo, volto aqui, ou dou um clique aqui, ó, volta ao estado inicial quando abriu a imagem, ou pressione a tecla F12, que faz este comando aqui, ó, Fire Revert, ele volta a imagem para o estado inicial quando você abriu no Photoshop. Só que eu posso também criar diversos snapshots diferentes, por exemplo, agora eu vou tirar a saturação da imagem com o Ctrl Shift U. Então eu clico aqui nesta opção Create a New Snapshot. Então ele cria um novo aqui no estado de preto e branco. E agora eu vou voltar aqui ao estado inicial. Clico aqui, ó. Ele volta ao estado inicial, mas manteve ali o snapshot. Eu vou fazer uma outra alteração, por exemplo, um filtro. Filter. Colocar vamos ver aqui um filtro artístico. Pincel colorido. Colored Pencil.
Vou aplicar aqui, diminuir o zoom um pouquinho para poder visualizar melhor. Olha só o efeito que legal. Espessura do pincel que eu defino por aqui, aí menorzinho. A pressão do contorno, um pouquinho maior, e o brilho do papel, com mais brilho ou menos brilho. Já dessa forma aqui neste exemplo, e clicar aqui em OK. Aplicou o filtro, né, que a imagem demorou um pouquinho porque ela está em altíssima resolução, está com um zoom só de 33%, né? Vou colocar em 100% aqui, você vê a modificação que foi feita. Duplo clique aqui na mãozinha, deixa em 100% aqui se encaixando, 100% não, deixa encaixada a visualização que você está tendo do documento. No caso aqui 39,93% do zoom, se encaixa a sua área de trabalho. Eu vou criar um novo snapshot deste ponto aqui também. Snapshot 2, eu posso clicar também duas vezes aqui no nome e renomear para o nome que eu quiser. Você pode criar quantos snapshots você preferir. Agora eu vou voltar ao estado inicial da imagem, pressionando a tecla F12 e dando um clique aqui. Olha só, está o estado inicial. Então esse estado aqui, ó, eu clico, eu vou passando para os estados. Estado preto e branco e o outro estado ali que eu apliquei um filtro. Então eu posso mesclar com a paleta, com a ferramenta History Brush, esses dois efeitos. Então eu clico agora no Snapshot 1, né, aliás, no normal aqui, que é quando eu abrir, só que eu mudo aqui, ó. Eu seleciono que a ferramenta vai trabalhar com esta propriedade aqui, retirando a saturação. Então, eu vou selecionar a ferramenta History Brush, eu vou passar ao redor aqui, ó, tirando a saturação ali do fundo da imagem, só de partes dela. Do campo aqui, só fechar aqui um pouquinho esse painel. Ou parte do goleiro aqui, se eu quiser tirar a cor. Só o goleiro colorido. E agora mudo aqui para o outro estado. O outro estado aqui é o Snapshot 2 com efeito do filtro. Seleciono aqui, ó, dou um clique nas caixinhas. E agora eu vou aplicar aqui no rosto do goleiro, ó. Na bola aqui, ó. Eu posso definir níveis de opacidade ainda para aplicar o efeito, né? Diminuo a opacidade do brush. Então olha só como é aplicado o efeito. Então você tem infinitas possibilidades aqui. Você pode voltar também uma a uma as suas ações, pelo Ctrl Z, Ctrl Alt Z, desfazendo todas as ações, ou dando clique aqui diretamente por este painel. Aqui, quando o documento está nesse estado aqui, por exemplo, se você clica neste botão aqui, ele cria um novo documento com o estado atual de visualização. Por exemplo, eu vou criar aqui, clicar, ele vai abrir um novo documento com este estado, olha, e todos os layers aqui achatados, né? Como se fosse a imagem original aberta, só que com as modificações que eu fiz no outro. Isso é um recurso muito importante, porque você pode salvar diversos snapshots, depois você salva seu PSD de várias etapas do seu trabalho. Então você sempre pode voltar à imagem original ou por alguma modificação que você tenha feito. Esta é a função da paleta Story Brush, não tem muita dificuldade, é bem simples de utilizar. Só configure ali nas propriedades aqui do Photoshop, nas preferências, na aba Performance, os valores que você quer para alterar aqui entre o Story Brush. Lembrando que você pode voltar à história da imagem utilizando também os brushes personalizados, né? Por exemplo, se você quiser voltar ao estado preto e branco, só áreas da flor ou da estrela, fica, né, dependendo da sua imaginação, você pode fazer infinitas imagens diferenciadas aí, dependendo, é claro, da sua imaginação. Photoshop é imaginação pura, porque é facinho de mexer, não tem muita dificuldade não. O mais difícil é você ter a criatividade para você utilizar a combinação de todos os recursos do software para criar algo interessante. Então até o próximo.